Fala pessoal, bom dia, vamos lá. Hoje eu vou trazer um vídeo para vocês aqui, meramente educacional, para mostrar os motivos, né, para você poder comprar a bolsa. Por que que o nosso Ibovão da massa, Ibovespa, eu continuo falando que nós temos oportunidades, né? Aqui não tem vinheta, não vou fazer corte, corta para o vídeo agora, que não sei o que e tal, beleza? Porque aqui eu faço direto, beleza? Não tenho tempo para isso. Então, eu quero mostrar para vocês um estudo por qual motivo eu vejo que ainda tem valor na nossa bolsa de valores. Porque eu tenho visto muita gente é, detonando, né? Estou aqui, estou falando com vocês e estou digitando, né? Para poder mostrar aqui um gráfico, beleza? Vou mudar a tela aqui. Eu vejo muita gente falando o seguinte: a bolsa de valores agora acabou, né? O Brasil não tem mais uma segurança. A pergunta que eu faço é: quando que o Brasil teve uma segurança? O Brasil sempre foi um país de risco, certo? O Brasil sempre foi um país que teve muito risco ali é, nos seus ativos, né? Nos seus investimentos. Então, quando a gente olha e simplesmente a gente vai ecoando esse tipo de informação, eu fico sempre um pouco preocupado, né? Isso não estou falando que, vamos botar 100% em Brasil. Não. O Brasil é um país emergente. País emergente tem risco. Simples assim, né? A política, né, ela não é tão sólida quanto nos países mais desenvolvidos, beleza? Então nós temos esse fator. Então nós estamos numa economia emergente. Ponto. O risco ele é inerente. O risco ele tem, certo? Agora, quando a gente acha que a bolsa acabou, a gente está vindo aqui, ó, para o desânimo. O problema é que as pessoas querem olhar para a bolsa só aqui, ó, no entusiasmo, na emoção e muito mais na euforia. Aqui todo mundo quer comprar. Aí é onde que todo mundo se ferra na bolsa, né? As pessoas não conseguem montar uma carteira sólida e construir um patrimônio justamente porque fica sempre nesse ciclo aqui. E a minha sugestão para esse vídeo é justamente sair desse ciclo. Eu quero trazer aqui algumas informações para vocês, para que a gente possa tentar melhorar a forma que a gente investe na Bolsa de Valores. Quando você vai para a Bolsa, você precisa entender que é um investimento de médio e longo prazo. Se você entende que é um investimento de médio e longo prazo, você precisa investir em setores e empresas que você consiga enxergar isso, essas empresas vivas, lucrando, tendo boas receitas, né, com sucesso ali e pagando bons dividendos no médio e longo prazo. Médio e longo prazo que eu estou falando é: daqui a 5 anos essa empresa estará viva ainda? Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos essa empresa estará viva ainda, né? E esse é o ponto. Vini, então o que você está falando é que as empresas de crescimento, empresas de setores que são mais cíclicos, não podemos investir? Não estou falando isso. Não estou falando isso, certo? Porque tudo vai partir de uma estratégia, certo? Então você vai precisar montar uma estratégia, mas tenta solidificar primeiro os seus investimentos. Bota uma base sólida nos seus investimentos. Utilize a renda fixa. Utilize as ações de dividendos. Utilize os fundos imobiliários de tijolo, certo? Utilize os ativos dolarizados para formatar uma base. São ativos que geralmente têm pouca volatilidade. Não tem tanta volatilidade quanto o fundo de papel, não tem tanta volatilidade quanto um fundo high yield, né? De tijolo, né? No caso, não tem tanta volatilidade quanto um fundo de high yield. Uma ação de uma elétrica, por exemplo, não tem tanta volatilidade quanto uma ação de crescimento do setor de construção ou do setor de tecnologia, por exemplo, aqui do Brasil. Então, são esses pontos que a gente precisa formatar primeiro na carteira, para a gente conseguir fazer uma boa base, tá? Então, mostrei isso aqui para vocês, esse ciclo, fujam desse ciclo. Um outro ponto que eu quero trazer para vocês é exatamente isso aqui. Eu trago nesse gráfico alguns fatores. Treasuries de 10 anos, né? É essa linha aqui. Nós temos o nosso Ibovão da massa e aqui o S&P 500, beleza? Então, dois ativos, dois índices de risco e aqui um ativo
que é a taxa de juros, né? O rendimento do título de norte-americano de 10 anos, beleza? Quando o rendimento do título sobe, a gente está falando aí de ter uma taxa de juros mais alta e tudo, o que acontece com os ativos de renda variável? Eles acabam cedendo. Por quê? No fluxo de caixa, a gente utiliza os juros longos, né, praticamente de 10 anos, para fazer o fluxo de caixa descontado. Ou seja, a gente projeta tudo que a empresa vai ter de fluxo de caixa futuro e traz isso a valor presente para entender qual é o valor da ação, o valor que aquela empresa tem, beleza? Então, quanto maior os juros, maior vai ser o desconto, menor vai ser a cotação, correto? Então aqui está tudo certo. Então, quando o rendimento subiu, bolsas vieram para baixo. Quando o rendimento começou a cair, bolsas vieram para cima. Só que a bolsa do norte-americano continuou vindo para cima. Aqui a bolsa brasileira veio lateralizando e até mesmo caindo. Fatores que influenciaram aqui. Por isso que eu falo para vocês, nós precisamos entender o que fez cair e o que fez subir, para entender se é um ruído ou se é algo perene, beleza? O que fez nossa bolsa lateralizar? Queda nas commodities. Então, a nossa bolsa ela é composta por setor de commodities, né, que é petróleo, minério, e nós temos o setor bancário. São esses três setores que basicamente movimentam o nosso Ibovão da Massa, beleza? Então, isso aqui é uma realidade. Então, na hora em que as commodities estão lateralizadas e elas estão em queda, a nossa bolsa vai sofrer um pouco. Agora, todos os ativos, eles realmente caíram? Aí eu vou trazer aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho esse gráfico aqui e vou botar aqui na tela para vocês. Todos os ativos realmente vieram para baixo? Não, não vieram. Isso aqui é um resumo de uma carteira lá da Cashwise, né, que é um backtest que a gente faz utilizando aí o nosso querido sócio e amigo Renan Sacchetti como cobaia, né? Então, botamos ali uma carteira onde toda semana R$ 1.000 é investido nessa carteira, beleza? Então, tem uma estratégia montada aqui, onde a carteira Jarvis, né, variou 5,28% positivo, né, até junho aqui de 2024. Nós temos o CDI com 4,42, o Ibovão da Massa caindo 7,95, inflação 2,24 e poupança 2,79, beleza? Então, nós temos essa variação aqui, beleza? Então, o Ibovespa, que é uma cesta de ativos, veio para baixo. E a carteira não veio para baixo. Por qual motivo? Por causa da estratégia. Por isso que eu falo para vocês. Montem a estratégia. Foquem na estratégia. Não foquem no índice. Você não compra Ibovespa, tá? Você compra ativos que compõem o Ibovespa. Agora, como você faz essa exposição da sua carteira é uma outra discussão, beleza? Então, aqui nós tivemos essa correlação. O Ibovão da Massa aqui cedeu devido a problemas, né, da lateralização e queda das commodities e indefinição fiscal. Da mesma maneira que os Estados Unidos também tem problema fiscal. Ah, mas os Estados Unidos é uma economia desenvolvida. Aqui nós somos uma economia emergente. O nosso risco é maior. O prêmio sobre o risco que o investidor vai exigir para investir no Brasil é maior, beleza? Mas é possível ter rentabilidade boa investindo no Brasil? É, acabei de mostrar para vocês na nossa carteira Jarvis que eu acabei de colocar. O outro ponto que eu quero trazer é exatamente esse aqui. A gente veio falando do Ibovão da Massa, né? Ontem nós fizemos um vídeo que é o giro de mercado e eu mostrei que o Ibovespa poderia segurar aqui nos 120 mil pontos. Por quê? É um número psicológico. Da mesma maneira que eu trouxe aquele... Já até tirei o gráfico ali. Da mesma maneira que eu mostrei o gráfico da euforia e tal, e do desânimo, da depressão, é exatamente isso que ocorre. O mercado gosta de olhar para números redondos, certo? Então, aqui é um número psicológico para segurar. Nós tivemos alguns fatores ontem que cederam. Por exemplo, minério de ferro caiu 3%. Por que Vale subiu 1%? Né? E a gente vê aqui, ó, a nossa querida Vale
batendo naquele ponto onde todo mundo quer comprar. Já bateu aqui diversas vezes. Essa região aqui é uma região que a galera gosta de comprar. Dos 56 aos 60, quando a gente olha, tá aqui no semanal, não, tá no diário. Vou botar no semanal, que aí fica melhor. Olha quantas vezes Vale bate nessa região aqui, ó. 2022, 2021, e não fica abaixo. Porque alguma força vem segurando aqui. Interesse de compra. Todo mundo gosta de comprar Vale nessa região. Por que que o pessoal gosta de comprar Vale nessa região? Olha o dividend yield de Vale. 11,56. Mas o Brasil está muito ruim, que não sei o quê. Gente, mais fundamentos e menos preço. Olhem mais para isso aqui, certo? E menos para isso aqui, ó. E menos para isso. Beleza? Porque senão vocês vão ficar malucos. Então, olhem mais para os fundamentos e menos para o preço. O preço importa? Sim, no longo prazo o preço importa. Não estou falando que não importe, certo? Que não importa. Porque não é você comprar Vale aqui nos 80 e poucos reais, ou até mesmo, né, lá com 90, 100 reais. Nós temos aqui uma variação aqui de preço de Vale. E ela vem nessa lateralização. Por que que vem nessa lateralização? Indefinição da China. China não cresce. A China vem andando de lado. E a China é o principal cliente da Vale. Simples assim. Esse é o motivo. Então, nessa região aqui, ó, que sempre vem batendo, estou mostrando para vocês desde 2021, vem segurando essa região de 56 até os 60, é uma zona de suporte muito forte. O minério de ferro ontem caiu 3%. O dólar, né, ele praticamente se manteve estável, vamos botar assim. Teve uma alta ali, mas 0,02% de queda frente ao fechamento do dia anterior. E qual foi a alta da Vale? A justificativa da alta da Vale, de 1%, foi simplesmente que o dólar estava alto. O dólar está alto desde sexta-feira. Por que que na sexta, então, quando eu olho o Vale, Vale veio para baixo? Me explique uma situação dessa. Gente, mais fundamentos e menos preço. Mais fundamentos e menos preço. Isso que eu quero passar para vocês, certo? Então, o vídeo, né, que eu quis trazer, as informações que eu quis trazer para vocês, é exatamente esse ponto. Não foque somente quando a bolsa está caindo, achando que o mundo acabou. Porque isso aconteceu na crise de 2008. A crise de 2008 afetou o sistema financeiro do mundo todo. E nós já estamos em 2024 e todo mundo trabalhando, buscando dinheiro. O dinheiro continua vivo aí. Mas criou o Bitcoin e tal, que não sei o que, o Bitcoin está subindo pra caramba. Ok, criou-se o Bitcoin. Mas o que eu quero passar para vocês é, sempre tem saída. O mundo não vai acabar. E eu vejo pessoas querendo sair da bolsa, achando que o mundo agora acabou. A bolsa está em 120 mil pontos, gente. A bolsa está em 120 mil pontos. Eu já vi essa bolsa a 40. Eu já vi essa bolsa a 40. Na pandemia, a bolsa veio a 60 e pouco. E olha onde está a bolsa agora. Todo mundo que saiu da bolsa na pandemia, porque o mundo ia acabar, e não comprou ação quando estava lá na depressão, no desame, onde ninguém queria a bolsa, só perdeu dinheiro. Só perdeu dinheiro. Então, foque em montar a estratégia de vocês. Foque na disciplina de manter os aportes constantes. Tá? Não liguem para ruídos de curto prazo. Só foquem nos problemas que vão mudar fundamentos das empresas que vocês investem. Tá? Não na questão política, porque política de 4 em 4 anos vai mudar. Não adianta. E se tiver um governo que você não votou, você vai ficar insatisfeito com tudo que ele fizer. E nem sempre vai estar no poder o governo que você votou. E que eu votei, entendeu? Então, vamos entender os fundamentos das empresas, seguir as estratégias. Vini, não estou muito satisfeito em só ficar com bolsa aqui no Brasil. Concordo também. Vamos dolarizar esses investimentos. Vamos botar. Hoje o que mais tem são carteiras, são corretoras que você consegue investir lá fora, sem ser residente. Né? Na XP, aqui nós temos a XP Internacional. Muitos dos meus clientes estão dolarizando os investimentos.
ou compram diretamente aqui o ETF, né, o IVVB11, NASG11, quem gosta de cripto bota em Hash 11, enfim, você pode fazer esse tipo de investimentos, ou outros que já têm um aporte maior, que já têm uma carteira mais robusta, né? E robusta que eu falo, não estou falando de 1 milhão, não. Tem gente com 50 pau que está botando dinheiro lá fora, está dolarizando, mas todo mês tá fazendo novos aportes, beleza? Então, assim, montou uma estratégia de botar a maior parte num mercado mais sólido, como eu mostrei o S&P, e uma menor parte, né, uma outra parte, aqui na Bolsa Brasileira, utilizando um mercado emergente como uma diversificação dos investimentos, beleza? Mas aqui na nossa Bolsa ainda tem muitas oportunidades. É isso que eu quero passar para vocês. Então, entendam que investir na Bolsa é ir contra o ciclo, é ir contra o psicológico. Quando todo mundo quer vender, é a hora que você tem que comprar. A hora que todo mundo quer comprar, é a hora que você não tem que fazer nada, ou caso você queira realizar algum lucro, é a hora de você sair um pouco das ações, até porque agora tem liquidez, tem gente para você vender, beleza? Então, forte abraço pessoal, muita atenção com o capital de vocês e até mais com mais conteúdo aqui no canal. Valeu!